Shalom, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para mais um devocional, iniciando o último livro do nosso plano de leitura, o livro de Apocalipse. E o nosso devocional está em Apocalipse, capítulo 1, indo ao capítulo de número 3. E o tema do nosso devocional é: o que Jesus diria de você? Amém? Nosso texto base está em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 20, que diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Muito bem. Queridos, o livro Apocalipse, o nome Apocalipse vem da palavra grega que significa revelação. O revelar o quê? Revelar o que está oculto. Amém? Para que venha à luz e, através daquilo que é revelado, possa ser corrigido, transformado. Nada que está oculto que não venha a ser revelado. E nada pode ser transformado se você não souber o que está em oculto. Ninguém vai conseguir entender algo se tiver oculto. Então, quando passa-se a revelar, nós passamos a entender e compreender melhor. Então, essa aqui é a ideia do livro de Apocalipse. Ele vai revelar a dimensão interior do ser humano, mas também revelar também acontecimentos do fim dos tempos. Amém? Muito bem. Eu tenho uma palavra aqui que eu creio que vai abençoar muito o nosso coração, que é bastante importante de nós entendermos. Tem um livro do Bill Johnson chamado A Consciência da Presença. E nesse livro ele aborda exatamente um dos pecados que nós mais cometemos, que é no nosso dia a dia, irmos perdendo a consciência de que Deus está com cada um de nós. E Ele não só está no sentido de uma forma religiosa de falar, mas literalmente Ele está conosco. Ele vê o que a gente faz, Deus vê as nossas atitudes, nosso comportamento, Ele sabe os nossos pensamentos mais interiores, Ele sabe aquilo que nós escondemos, Ele sabe, Deus, sabe o que queremos fazer, o que estamos fazendo quando ninguém está vendo. Ele sabe de tudo, absolutamente de tudo. Ele conhece os nossos medos, as nossas fraquezas, Deus conhece as nossas mágoas, aquilo que pensamos de cada um, do nosso próximo. Enfim, Ele conhece absolutamente tudo. É interessante pensar também, analisar, ele explica aqui que Jesus, ele está muito ligado às 7 estrelas, que são os 7 anjos das 7 igrejas. E ele diz também que ele está no meio dos 7 cardeais. Então, de forma resumida, Jesus tem uma ligação muito forte, tanto com os anjos da igreja, que podemos dizer que são os pastores e os líderes, os presbíteros, como ele tem uma ligação muito forte com quem congrega nas igrejas, vamos colocar assim. É claro que pode ser um templo também representado, como também pode ser aqui também até uma simples reunião que acontece numa casa, por exemplo, desde que ali tenha uma participação de um grupo, Muito bem. Então, o que é interessante nós observarmos é que durante todo esse capítulo 1, o 2 e o 3, a revelação que é dada ao apóstolo João visa o quê? Mostrar que Jesus está no nosso meio. E estando ao nosso meio, convivendo com cada um de nós, ele pode dizer ao nosso respeito o que nós estamos errando e o que nós estamos acertando, o que precisamos melhorar, como nós podemos melhorar e o que vai acontecer com cada um de nós se insistirmos, sermos insistentes em permanecer no erro, sem querer enxergar aquilo que está errado na nossa vida. E ele não faz isso apenas como uma crítica, mas ele está falando tão sério, que as consequências, elas serão terríveis para aqueles que insistem em permanecer no erro. Então, por isso que tem esse tema hoje, o nosso devocional. Se você pudesse hoje bater um papo com Jesus, ter uma conversa, o que Jesus diria de fato ao teu respeito? E uma coisa eu posso dizer para você, ele sabe muito bem o que eu e você precisamos mudar. Jesus diria com certeza os nossos pecados, coisas que talvez a gente ia falar assim, mas sério? Eu sei que eu tenho isso, eu tenho aquilo? Não, Senhor, comigo não, Senhor. Comigo não, Senhor. Tem certeza, Senhor. Talvez muitos de nós falaríamos isso. Teríamos essa ousadia, Jesus falando pra gente. Então, pense um pouquinho nisso. O que Jesus falaria pra você? Olha, você tá muito assim na sua casa. Você tá muito assim com a sua família. Você tá muito assim com seus filhos, com o seu cônjuge. Olha, você tá vendo coisas que não é pra você ver nas redes sociais. Olha, quando é pra você glorificar o meu nome, você não glorifica. Você tem vergonha do meu nome. Você nega a minha presença na sua vida pelos seus comportamentos. Você é uma pessoa que não admite
está errado, seus erros, suas falhas. Olha, você não tem orado. Olha, você não tem lido a palavra. Olha, você não está nem quente nem frio. Você está para vomitar você da minha boca. Olha, vigie, porque senão eu vou vir, vou arrebatar você. Ele ainda fala, ó, eu repreendo no capítulo 3, versículo 19, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo, ser pois zeloso e arrepende-te. E eu falo, você precisa se arrepender. Olha, você está fazendo a obra, mas você não me ama mais. Não, se eu te amo, né? Como eu disse, a gente talvez ainda iria teimar com Jesus. O ser humano, ele é terrível. Então, pense um pouquinho. Eu queria que você ficasse com essa pergunta hoje no seu coração. Se você batesse um papo hoje com Jesus, tivesse uma conversa bem franca com Jesus, você tem certeza que Jesus falaria coisas boas ao seu respeito? Ou você seria repreendido por Jesus? Pense um pouquinho nisso. Agora, o importante de tudo isso é que tudo isso visa o nosso arrependimento, a nossa transformação e a nossa melhoria. Será que Jesus chegasse hoje para nós, né? O que ele falaria? Aí você pode falar assim, não, apóstolo, para mim saber, só se eu conversasse com ele, como não é possível, então eu não tenho como saber. Aí eu finalizo a palavra dizendo para você o seguinte, se você parar um instante hoje para meditar, Jesus, ele está falando com você. Você sabia disso? Existe uma voz interior que ela está clamando por uma mudança dentro de você. Você consegue ouvir essa voz e você sabe sim, sabe com precisão o que você precisa mudar. Pode ter certeza disso. Talvez você não está lendo a palavra como era para ler, talvez você foi muito desobediente ou está colhendo coisas que você plantou e Deus está falando ao seu coração. Você olha para dentro de si, você sabe que talvez não esteja amando a Jesus verdadeiramente. Você sabe muito bem o que você está vendo nas redes sociais, o que os seus olhos estão se inclinando. Você sabe sim. O Espírito, ele fala ao seu coração, ele fala dentro de você. Talvez você não tenha ganhado vida, Deus está falando, olha, você precisa ganhar vidas, você não está visitando, você não está discipulando, olha, você está abandonando a obra que eu coloquei nas suas mãos. Então saiba de uma coisa, Deus está falando ao seu coração. Talvez você vive com raiva das pessoas, vive colocando culpa nos outros pelas coisas que acontecem em você, e você está relutando em admitir que na verdade as pessoas não têm culpa, é você mesmo que é o culpado. Então saiba de uma coisa, Jesus, ele é vivo e ele fala assim ao nosso coração. E nesse exato momento, o que é que ele está falando ao seu coração? Ouça, preste bem atenção, se arrependa e volte, porque ainda há tempo.